A dona Margarida sempre foi daquelas mães guerreiras, sabe? Daquelas que acordam às 5 da manhã para fazer marmita, que lavam roupa de madrugada, que rezam o terço todo dia pedindo proteção para os filhos. Ela criou o Rafael sozinha depois que o marido morreu num acidente de trabalho quando o menino tinha só 7 anos. Foi pedreiro, faxineira, passadeira, vendedora de brigadeiro na porta da escola. Fez de tudo para botar comida na mesa e dar estudo para o filho. O Rafael cresceu vendo aquilo tudo. Via a mãe chegando em casa com as costas doendo, os pés inchados, mas sempre com um sorriso no rosto. Ela nunca reclamava. Nunca. Dizia que era tudo por amor, que filho era a maior riqueza que Deus podia dar para uma mulher. E o Rafael? Bom, ele era um menino inteligente, tirava nota boa na escola, ajudava em casa quando dava. Mas tinha algo nele que a dona Margarida não conseguia entender direito. Conforme foi crescendo, o Rafael foi mudando. Começou a andar com umas amizades meio estranhas. Aqueles caras que ficavam na esquina até tarde, fumando sabe-se lá o quê. A mãe alertava. Claro, meu filho, essas companhias não são boas não. Vem pra dentro, vamos rezar juntos. Mas o Rafael revirava os olhos. Dizia que a mãe era antiquada, que não entendia nada da vida. Com 17 anos, ele largou a escola. Foi um baque terrível para Dona Margarida. Ela chorou 3 dias seguidos, ajoelhada no chão da sala, pedindo a Deus que iluminasse o caminho do filho. Mas o Rafael estava decidido. Disse que ia arrumar um trampo, que ia ganhar dinheiro de verdade, não aquela mixaria que a mãe ganhava quebrando as costas. E ele arrumou o trabalho mesmo, numa oficina mecânica, como ajudante. No começo, parecia que as coisas iam melhorar. Ele chegava em casa sujo de graxa, cansado, mas trazia um dinheirinho. Ajudava a pagar as contas, comprava comida. A dona Margarida ficava feliz, achando que o filho tinha tomado jeito. Mas aí começaram os atrasos. O Rafael chegava de madrugada, às vezes nem chegava. Ficava 2, 3 dias fora. Quando voltava, tinha aquele olhar estranho, meio perdido. A mãe perguntava onde ele tinha estado, e ele explodia, gritava que ela era chata, que vivia grudada nele. Dona Margarida engoliu o choro e ia rezar no quartinho dela. Foi aí que as coisas começaram a sumir de casa. Primeiro foi a televisão velha da sala. O Rafael disse que tinha quebrado, que tinha jogado fora. Depois foi o liquidificador, o fel de passar, até umas joias que eram da avó, relíquias de família. A dona Margarida não era boba. Sabia o que estava acontecendo. O filho estava metido com droga. Ela tentou de tudo. Chamou ele para conversar. Implorou de joelhos. Levou na igreja para falar com o padre. Até tentou internar numa clínica que a assistente social indicou. Mas o Rafael não queria saber de ajuda. Dizia que não era viciado, que estava tudo sob controle, que a mãe que era maluca. Com 22 anos, o Rafael estava irreconhecível. Tinha emagrecido uns 20 quilos. Os dentes estavam estragados, a pele cheia de feridas. Tinha perdido o emprego na oficina já fazia tempo. Agora ele só pensava numa coisa: onde arranjar dinheiro para a próxima pedra. A dona Margarida já tinha uns 60 anos nessa época. Ainda trabalhava como diarista em 3 casas diferentes, acordando às 4 da manhã para pegar 2 ônibus. Todo centavo que ela ganhava, escondia. Porque sabia que se o Rafael achasse, ia sumir. Ela escondia dinheiro dentro de pote de margarina, no fundo do armário, até dentro da Bíblia. Mas o Rafael sempre acabava achando. Revirava a casa inteira quando a mãe saía para trabalhar. Quebrava as coisas procurando. A dona Margarida chegava em casa e encontrava tudo de pernas pro ar. E o filho, sumido de novo. Uma noite, ela chegou mais cedo do trabalho porque estava passando mal. Pressão alta, o coração acelerado. Quando entrou em casa, ouviu barulho no quarto dela. Foi lá ver e encontrou Rafael arrombando o guarda-roupa. Ele tinha achado uma latinha onde ela guardava o dinheiro do aluguel. Rafael, meu filho, não faz isso. Esse dinheiro é pro aluguel. Se não pagar, vão botar a gente na rua. Ele olhou para ela com um ódio que gelou o sangue da pobre mulher. Não era mais o filho dela ali. Era um estranho, possuído por aqueles demônios brancos que ele fumava. Sai da minha frente, velha. Ele empurrou a mãe com tanta força que ela caiu no chão.
A dona Margarida bateu a cabeça na quina da cama e ficou meio tonta. Quando voltou a si, o Rafael já tinha ido embora com o dinheiro. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou sentada na cozinha, tomando um chá de erva cidreira que a vizinha tinha dado, pensando no que fazer. Será que devia chamar a polícia? Mas ele era seu filho, sua única família. Como que uma mãe entrega o próprio filho? Nos dias seguintes, a situação só piorou. O Rafael voltou, mas não mais para pedir. Agora ele exigia. Ameaçava. Dizia que se a mãe não desse dinheiro, ia vender as coisas dela, ia botar fogo na casa, ia fazer ela se arrepender. A dona Margarida vivia com medo dentro da própria casa. Trancava a porta do quarto à noite, dormia com um terço na mão. Mas continuava trabalhando, continuava tentando juntar um trocado para sobreviver. E continuava orando. Passava horas ajoelhada, pedindo a Jesus que salvasse seu filho. Senhor, eu sei que o Rafael não é mau. Ele está doente, está possuído por essa coisa ruim. Mas eu sei que o Senhor pode curar ele. Eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. Eu tenho fé, meu Deus. Eu não vou desistir do meu filho. As vizinhas viam tudo e cochichavam. Dona Margarida sabia que falavam dela pelas costas. Coitada, criou uma cobra. Ela é muito mole com aquele vagabundo. Se fosse comigo, já tinha expulsado de casa. Mas elas não entendiam. Não sabiam o que era ter um filho. Não sabiam o que era aquele amor que dói, que sangra, mas que não desiste nunca. Um domingo de manhã, a dona Margarida tinha acabado de voltar da missa. Ela tinha ido na das 6, aquela bem cedinho, porque era a que ela mais gostava. Tinha acendido uma vela para São Miguel Arcanjo e outra para Nossa Senhora Aparecida. Tinha rezado com tanta fé que até o padre tinha comentado depois, dizendo para ela não desanimar, que Deus escutava as preces de uma mãe. Quando chegou em casa, o Rafael estava lá, e ele não estava sozinho. Tinha mais 2 caras com ele, aqueles amigos de droga. Estavam todos nervosos, agitados, andando de um lado para o outro. A dona Margarida sentiu um aperto no peito. Mãe, a senhora vai ter que me dar todo o dinheiro que tem. Agora. A voz dele saiu tremida, desesperada. Os olhos estavam arregalados, as mãos tremendo. Ele devia mais uma vez para o traficante, e dessa vez a coisa estava feia. Meu filho, eu não tenho dinheiro. Gastei tudo com remédio e comida. Não mente para mim. Ele gritou tão alto que a dona Margarida levou um susto. Eu sei que se esconde dinheiro. Eu sei. Me dá agora, senão vai ser pior. Os outros 2 caras ficaram olhando, rindo com aquele riso debochado de quem está drogado. Um deles falou: Ó, Rafa, sua véia não quer colaborar. A gente pode dar um jeito nela. Foi aí que a dona Margarida viu que a situação estava realmente perigosa. Aqueles homens eram capazes de qualquer coisa. Com as mãos tremendo, ela foi até o quarto e pegou o pouco dinheiro que tinha escondido. Era só R$ 200. Dinheiro da feira da semana. É só isso que eu tenho, meu filho. Pode levar. O Rafael pegou o dinheiro e contou. Ficou transtornado. Só isso? Eu preciso de 1.000. R$ 1.000. Mãe, se eu não pagar, eles vão me matar. Ele começou a chorar, a se desesperar. Os outros caras estavam ficando impacientes. Um deles disse que tinham que ir logo, que não podiam perder tempo ali. A dona Margarida sentiu o coração partir. Via o filho naquele estado e não sabia o que fazer. Então ela disse: Meu filho, eu vou dar um jeito. Amanhã eu recebo de uma das casas onde eu trabalho. Vou pedir um adiantamento. Volta amanhã que eu te dou o dinheiro, prometo. Mas um dos caras deu uma risada e disse: Amanhã? Rapaz, seu amigo aqui está devendo e o patrão não gosta de esperar. Ó, sabe o que a gente faz? Pega essas coisas aqui. Ele apontou para o fogão, para a geladeira, para os poucos móveis que tinham na casa. A gente leva e vende. Resolve o problema. Não, por favor, isso aqui é tudo que eu tenho. A dona Margarida se agarrou no braço do Rafael, implorando, mas eles não estavam nem aí. Começaram a desconectar a geladeira, a tirar o fogão do lugar. A dona Margarida tentou impedir e um dos caras a empurrou com violência. Ela caiu no chão,
machucou o joelho. Foi quando alguém bateu na porta. Era a Dona Conceição, a vizinha, uma senhora evangélica que vivia pregando a palavra. Ela tinha ouvido o barulho e veio ver o que estava acontecendo. Dona Margarida, tá tudo bem aí? Os caras ficaram nervosos. Não queriam testemunha. Largaram os móveis e saíram correndo pela porta dos fundos, levando o Rafael junto. Antes de ir, o Rafael olhou para a mãe com aqueles olhos vazios e disse: "Eu volto, e você vai me dar esse dinheiro de qualquer jeito." A Dona Conceição entrou e ajudou Dona Margarida a levantar. Limpou o corte no joelho dela, fez um curativo. Ficou lá conversando, tentando convencê-la a chamar a polícia, a pedir uma medida protetiva. "Dona Margarida, a senhora não pode continuar assim. Esse menino vai acabar matando a senhora." "Não, Dona Conceição. Ele é meu filho. Ele não é mau. É a droga que faz isso com ele. Eu vou orar mais. Vou ter mais fé. Jesus vai curar meu menino. Eu sei que vai." A vizinha balançou a cabeça, triste, mas não insistiu mais. Sabia que era inútil tentar convencer uma mãe a desistir do filho. Naquela noite, a Dona Margarida não pregou o olho. Ficou sentada na cozinha, segurando a Bíblia, lendo os salmos em voz baixa. Sentia que algo pior estava por vir, e seu coração de mãe não estava errado. Na manhã seguinte, a Dona Margarida acordou ainda mais cedo que o normal. Tinha dormido ali mesmo na cadeira da cozinha, com a Bíblia no colo. O corpo estava todo dolorido, principalmente o joelho que tinha batido na queda do dia anterior. Mas ela não podia ficar em casa. Tinha que ir trabalhar. Tinha que arranjar aquele dinheiro que prometeu para o Rafael, mesmo sabendo que era só jogar dinheiro fora, que ia direto para os traficantes. Ela tomou um banho rápido, vestiu o uniforme de faxineira e saiu. A casa da Dona Silvia, onde ela trabalhava segundas, ficava longe pra caramba. 2 conduções. Mas pelo menos a patroa era boa. Sempre dava uma comidinha para ela levar. Às vezes até um trocado a mais quando via que a Dona Margarida estava precisando. Naquele dia, a Dona Margarida trabalhou que nem uma condenada. Lavou, passou, limpou cada cantinho daquela casa enorme. E quando terminou, com a voz tremendo de vergonha, pediu um adiantamento para Dona Silvia. "A senhora tá bem, Dona Margarida? Tá com a cara péssima," a patroa disse, preocupada. "Ah, Dona Silvia, é que eu tô com uns probleminhas em casa. Meu filho tá precisando de um dinheiro para um remédio." Ela mentiu, porque não tinha coragem de contar a verdade. A Dona Silvia era boa gente. Deu R$ 500 adiantado do salário. Dona Margarida agradeceu com os olhos cheios de lágrima e voltou para casa com aquele dinheiro queimando na bolsa. Quando chegou, já era quase 7 da noite. A casa estava escura, silenciosa. Ela achou estranho. Geralmente o Rafael ficava lá, às vezes com aqueles amigos, fazendo barulho. Mas hoje não tinha ninguém. Ela acendeu a luz da sala e quase teve um treco. A casa estava revirada de novo, pior que antes. As gavetas todas abertas, roupas jogadas no chão. Até o colchão da cama dela tinha sido rasgado. Eles tinham procurado dinheiro em todo lugar. "Meu Deus do céu!" Ela murmurou, sentindo as pernas fracas. Foi quando ouviu um barulho vindo do quintal. Era a porta que dava pro porão. Aquele porão velho que quase ninguém usava, que ficava embaixo da casa, cheio de entulho e umidade. A Dona Margarida nunca gostou daquele lugar. Era escuro, tinha barata, rato, dava um medo. Ela foi até lá devagar, o coração batendo descompassado. Quando abriu a porta, viu o Rafael. Ele estava sentado no último degrau da escada que descia pro porão, a cabeça entre as mãos. "Rafael, meu filho." Ele levantou a cabeça. Os olhos estavam vermelhos, injetados. Ele tinha usado de novo, óbvio, mas tinha algo diferente no olhar dele. Era um misto de desespero e raiva, uma coisa que a mãe nunca tinha visto antes. "Você trouxe o dinheiro?" "Trouxe, meu filho. Tá aqui, olha." Ela mostrou o envelope com os R$ 500. "Não é o 1.000 que você pediu, mas..." Antes que ela pudesse terminar, o Rafael levantou de um pulo e arrancou o envelope da mão dela. Contou o dinheiro rapidamente e ficou puto. 500? Eu pedi 1.000. R$ 1.000, porra. "Rafael,
Não fala palavrão. Meu filho, foi o que eu consegui. Eu te prometo que... Cala a boca. Cala a boca. Eu tô cansado das suas promessas. Ele estava gritando, totalmente fora de si. A dona Margarida tentou se aproximar, tentar acalmar, mas ele empurrou de novo, dessa vez com mais força ainda. Ela tropeçou para trás. Se não fosse batente da porta, tinha caído de novo. Meu filho, por favor, se acalma. Vamos conversar. Conversar? Eu já cansei de conversar. Sabe o que vai acontecer? Eu vou te trancar aqui embaixo até você me dizer onde está o resto do dinheiro. A dona Margarida não acreditou no que estava ouvindo. Como assim me trancar? Rafael, para com isso. Mas ele não parou. Com uma força que ela não sabia de onde vinha, ele agarrou a mãe pelos braços e começou a empurrá-la a escada abaixo. A dona Margarida resistiu. Se segurou no corrimão de madeira podre. Mas o Rafael era mais forte. Não, meu filho, pelo amor de Deus. Ela gritou, implorou, mas foi inútil. Ele a empurrou até ela perder o equilíbrio e descer rolando os últimos degraus. A dona Margarida caiu no chão de cimento frio e úmido do porão. Bateu as costas, a cabeça. Ficou meio atordoada, vendo estrelas. Quando conseguiu focar a visão, viu Rafael no alto da escada, olhando para baixo. E então ele fechou a porta. A tranca do lado de fora rangeu e tudo ficou escuro. Escuro e silencioso. Rafael, Rafael, meu filho, abre essa porta, por favor. Ela gritou até ficar rouca, mas não ouviu resposta. Só o som dos passos dele se afastando lá em cima. E então nada, só o silêncio do porão. A dona Margarida ficou ali, sentada no chão gelado, chorando. Não tanto pela dor física, embora tudo doesse, mas pela dor na alma. O filho que ela tinha criado com tanto amor, que ela tinha sacrificado tudo para dar uma vida melhor, tinha trancado a própria mãe num porão escuro. Passou muito tempo até ela conseguir se levantar. Tateando no escuro, encontrou a parede e se apoiou nela. Subiu a escada devagar, cada degrau uma tortura por causa das dores. Quando chegou em cima, tentou abrir a porta. Empurrou com toda a força que tinha, mas não adiantou. Estava bem trancada. Socorro! Alguém me ajuda. Por favor. Ela bateu na porta, gritou, mas nada. A casa era meio afastada. As vizinhas não iam ouvir dali de baixo. E o Rafael? Ele devia ter saído de novo, ido atrás dos traficantes com aqueles R$ 500 miseráveis. A dona Margarida desceu a escada de novo, derrotada. Sentou num degrau e começou a chorar. Chorou tudo que tinha guardado. Todos os anos de luta, todo o sacrifício, toda a dor de ver o filho naquele caminho de destruição. Chorou até não ter mais lágrima. Depois, no silêncio do porão, começou a rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A voz dela saía fraca, trêmula, ecoando naquele espaço pequeno e úmido. Mas ela continuou. Rezou o Pai Nosso, rezou a Ave Maria, rezou o Credo, rezou cada oração que sabia de cor. Jesus, meu amado Jesus, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Mesmo nessa escuridão, nesse lugar frio e assustador, eu sei que o Senhor não me abandona. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E eu acredito, meu Deus, eu acredito. As horas foram passando. A dona Margarida não tinha ideia de quanto tempo tinha se passado. No escuro total do porão, não dava para saber se era noite ou dia. Ela continuava ali, sentada naquele degrau, tremendo de frio porque só tinha uma blusa fina e o porão era gelado. A fome começou a apertar, e a sede pior ainda. A boca estava seca, a garganta arranhando. Ela pensou na garrafinha de água que sempre deixava na cozinha, no resto de arroz que tinha guardado para a janta. Mas estava tudo lá em cima, inalcançável. Meu Deus, eu tô com sede, assim como Jesus teve sede na cruz. Ele sofreu muito mais do que eu estou sofrendo agora. Ele foi traído, abandonado, crucificado. E mesmo assim, ele perdoou. Então eu também vou perdoar meu filho. Eu perdoo ele. Senhor, eu perdoo. Ela continuou orando, mesmo com a voz falhando de tanto gritar antes e agora de tanto tempo sem água.
De vez em quando, ouvia barulho de rato. Via uns pontinhos brilhando no escuro, que deviam ser os olhos deles. Ela tinha nojo, tinha medo, mas tentava não pensar nisso. Ficava pensando em Jesus, tentando sentir a presença dele ali. Jesus, o Senhor está aqui comigo? Eu não estou te vendo, mas eu sinto o Senhor. Sinto o seu amor, mesmo nessa situação. O Senhor passou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. Eu sei que o Senhor sabe o que é sofrer, o que é ter medo. Fica comigo, meu Jesus. Não me deixa sozinha. Mais horas se passaram, ou seriam dias. A dona Margarida estava perdendo a noção. A cabeça começou a ficar leve, meio tonta. Ela sabia que era a desidratação, a falta de comida, mas continuava orando. Era a única coisa que sabia fazer, a única coisa que a mantinha sã. Em algum momento, ela deve ter cochilado porque acordou assustada com barulho lá em cima. Eram passos. Alguém estava andando pela casa. Socorro! Tem alguém aí? Me ajuda, por favor. Ela subiu a escada o mais rápido que suas pernas fracas permitiram e começou a bater na porta. Tá tendo alguém aí? Eu tô presa aqui. Me ajuda. Os passos se aproximaram. A dona Margarida sentiu o coração acelerar. Será que era alguém que ia ajudar? Ou era o Rafael voltando? A tranca barulhou e a porta se abriu. A luz que entrou cegou a dona Margarida por alguns segundos. Quando conseguiu abrir os olhos direito, viu o filho ali parado, olhando para ela. Rafael, graças a Deus, meu filho, me tira daqui, por favor. Mas o Rafael não disse nada. Só jogou uma garrafa de água escada abaixo e um pão. Então fechou a porta de novo e trancou. Não, Rafael, não faz isso. Abre essa porta. Mas foi inútil. Ele tinha ido embora de novo. A dona Margarida desceu a escada chorando. Pegou a garrafa de água e tomou uns goles. Tava morna, meio com gosto de plástico velho, mas era água. Ela agradeceu a Deus por aquilo, por mais que fosse pouco. Pegou o pão também. Tava seco, duro, mas era comida. Comeu devagar, saboreando cada pedaço, fazendo durar. Não sabia quando Rafael ia voltar de novo, se ia voltar. Obrigada, Jesus, por essa água e esse pão. Assim como o Senhor multiplicou os pães e os peixes, o Senhor vai multiplicar essa provisão para mim. Eu confio no Senhor. Ela voltou a sentar no degrau, agora um pouco melhor com algo no estômago e a garganta menos seca. Mas a situação continuava desesperadora. Quanto tempo mais ela ia ficar ali? O que o Rafael queria? Será que alguém ia sentir falta dela? A dona Margarida pensou nas patroas. Quando ela não aparecesse no trabalho, elas iam estranhar. Mas será que iam atrás? Provavelmente só iam achar que ela tinha ficado doente ou tinha arrumado outro emprego. Ninguém ia imaginar que ela estava trancada no porão da própria casa pelo próprio filho. As lágrimas voltaram a cair, mas junto com elas vieram as orações. Sempre as orações. Jesus, eu não entendo porque o Senhor está permitindo isso. Eu sempre fui fiel. Sempre acreditei no Senhor. Sempre tentei fazer o que era certo. Por que meu filho está desse jeito? Por que eu estou sofrendo assim? Ela fez uma pausa, soluçando. Mas eu sei que o Senhor tem um propósito. Eu sei que o Senhor não deixa nada acontecer sem uma razão. Talvez o Senhor queira me ensinar algo. Talvez o Senhor queira me fortalecer. Ou talvez o Senhor esteja preparando um milagre. Sim, eu acredito nisso. O Senhor vai fazer um milagre na vida do meu filho. O Senhor vai libertá-lo dessa escravidão da droga. E vai me libertar daqui também. A fé da dona Margarida era inabalável. Mesmo ali, naquele porão escuro e frio, trancada pelo próprio filho, ela continuava acreditando. Continuava confiando. Porque era tudo que ela tinha. Sua fé era sua força, sua esperança, sua razão para continuar respirando. Mais tempo se passou. A dona Margarida dormia e acordava, perdia a noção de tudo. A garrafa de água acabou. O pão acabou. A fome e a sede voltaram, agora mais intensas. Ela estava ficando fraca, muito fraca. Em determinado momento, ela achou que ia morrer ali. Sentiu o corpo desfalecendo, a vista escurecendo. Deitou no chão de cimento, encolhida, abraçando a si mesma para tentar se aquecer.
Jesus, se essa é a minha hora, eu aceito. Recebe minha alma, Senhor, e perdoa meu filho. Por favor, perdoa ele. Ele não sabe o que faz. Mas então, no meio daquela escuridão, aconteceu algo estranho. A dona Margarida sentiu uma presença. Não conseguia explicar direito, mas era como se alguém tivesse entrado no porão. Uma sensação de paz tomou conta dela, uma paz que não fazia sentido naquela situação terrível. Jesus é o Senhor. Ela não viu nada, não ouviu nada, mas sentiu. Sentiu o amor envolvendo ela como um cobertor quente. Sentiu a força voltando para o corpo, mesmo sem comida ou água. Sentiu a certeza, profunda e inabalável, de que não estava sozinha. E ali, naquele chão frio e sujo do porão, a dona Margarida sorriu, porque sabia que Jesus estava com ela. E se Jesus estava com ela, tudo ia ficar bem. De alguma forma, tudo ia ficar bem. Lá fora, enquanto a dona Margarida agonizava no porão, o Rafael estava vivendo seu próprio inferno. Ele tinha pegado aqueles R$ 500 e ido direto para o ponto de droga. Pagou parte da dívida, mas o traficante não ficou satisfeito. E o resto? Rafa, você está devendo mais 500 ainda. E agora está acumulando juros. Mané, todo dia que passa, aumenta mais 100. O Rafael sentiu o desespero tomar conta. Como ele ia arranjar mais dinheiro? Já tinha revirado a casa toda, já tinha vendido tudo que tinha para vender. Já tinha trancado a própria mão no porão. Quando ele lembrou disso, sentiu uma pontada no peito. Uma coisinha pequena, quase imperceptível, mas estava lá. Era a culpa tentando furar a armadura de insensibilidade que a droga tinha criado nele. Ele balançou a cabeça, tentando afastar aquele sentimento. Ela merece. Ficava me enchendo o saco, vivia me vigiando. Agora deixa ela lá. Vou resolver meu problema primeiro. Mas a coisinha no peito não ia embora. Conforme as horas passavam e a onda da droga ia passando, aquele sentimento ficava mais forte. Ele lembrava da mãe descendo rolando aqueles degraus, lembrava dos gritos dela pedindo para ser solta, lembrava da garrafa de água morna que tinha jogado lá. Quanto tempo já faz? 2 dias? 3? Ele tinha perdido a noção também. Tinha ficado pela rua, dormido na casa de uns caras, tinha usado mais droga para esquecer o que tinha feito. Mas não estava funcionando. A imagem da mãe não saía da cabeça dele. Naquela noite, ele estava deitado debaixo de um viaduto com os outros viciados quando teve um pesadelo. Sonhou que chegava em casa e abria o porão, e a mãe estava lá, morta, fria, com os olhos abertos olhando para ele. E no sonho, ela não dizia nada, só olhava, mas aquele olhar falava mais que 1000 palavras. Ele acordou gritando, suando frio. Os outros caras riram dele. Viajou, foi legal, hein, Rafa? Mas o Rafael não estava mais conseguindo. Levantou e saiu andando pelas ruas, sem rumo. Era de madrugada. As ruas estavam vazias. Só tinham os cachorros viradão remexendo no lixo e um ou outro mendigo dormindo nas calçadas. O Rafael andava e andava, tentando colocar a cabeça no lugar. Que eu fiz? Que eu fiz com a minha mãe? Pela primeira vez em anos, ele estava tendo um momento de lucidez. A droga não estava mais tampando a realidade. E a realidade era horrível. Ele tinha se tornado um monstro. Tinha roubado da própria mãe. Tinha agredido ela. Tinha trancado ela num porão para morrer. Ele parou numa igreja. Estava fechada, mas tinha uma imagem de Jesus crucificado do lado de fora, iluminada por um holofote. O Rafael ficou olhando para aquela imagem e, sem saber por quê, começou a chorar. Desculpa, desculpa. Ele não sabia se estava pedindo desculpa para Jesus, para a mãe dele ou para os dois. Mas as lágrimas não paravam de cair. Ele se ajoelhou ali mesmo, na calçada em frente à igreja, e chorou que nem criança. Foi quando sentiu uma mão no ombro dele. Levou um susto e olhou para trás. Era um padre, um velho de cabelo branco, com um rosto bonzinho. Meu filho, você está precisando de ajuda. O Rafael ia falar que não, que estava tudo bem, mas as palavras que saíram foram outras. Eu tranquei minha mãe num porão. O padre ficou sem reação por uns segundos, tentando processar aquela informação. Como assim, meu filho? E aí o Rafael contou tudo.
sobre a droga, sobre as dívidas, sobre ter perdido o controle e trancado a mãe lá embaixo. Enquanto falava, as lágrimas continuavam caindo. Eu acho que ela pode estar morta. Faz dias que eu não vou lá. Eu sou um monstro. Eu mereço morrer. O padre escutou tudo em silêncio, com aquela paciência que só os padres têm. Quando Rafael terminou, ele falou baixinho: Meu filho, você não é um monstro. Você é um filho de Deus que está perdido, que está doente, mas ainda dá tempo de consertar. Vamos lá. Vamos buscar sua mãe. O senhor não entendeu. Padre, ela deve estar morta, e vai ser minha culpa. Então vamos rezar para que não esteja. E vamos rápido. O padre colocou Rafael dentro de um carro velho que estava estacionado ali e dirigiu até a casa da dona Margarida. O caminho todo, ele ia rezando em voz baixa, pedindo a Deus que protegesse aquela mulher, que fizesse um milagre. Quando chegaram, o Rafael desceu do carro com as pernas bambas. Tinha medo do que ia encontrar. O padre foi com ele até a porta do porão. A casa estava um caos total, mas o padre não comentou nada. Abre, meu filho. Com as mãos tremendo, o Rafael tirou a tranca e abriu a porta. Um cheiro horrível de mofo e urina subiu. O padre acendeu uma lanterna do celular e iluminou a escada. Lá embaixo, encolhida no canto, estava a dona Margarida. Tão magrinha, tão frágil, que parecia um passarinho caído. Por um momento terrível, o Rafael achou que ela estava morta mesmo. Mãe! Ele desceu a escada correndo, tropeçando, caindo de joelhos ao lado dela. Mãe, por favor, não morre. Eu sinto muito. Eu sinto muito. O padre desceu também e ajoelhou do outro lado. Colocou a mão no pescoço dela, procurando o pulso. Ela está viva. Fraca, mas viva. Precisamos levá-la para o hospital agora. Os dois carregaram a dona Margarida escada acima. Ela estava leve demais, praticamente só pele e osso. Colocaram ela no banco de trás do carro e o padre saiu em disparada para a emergência do hospital mais próximo. No caminho, o Rafael segurava a mão da mãe, chorando sem parar. Desculpa, mãe. Desculpa. Por favor, não morre. Eu prometo que vou mudar. Eu prometo. E foi aí que aconteceu algo incrível. A dona Margarida, mesmo toda debilitada, mesmo quase morrendo, abriu os olhos devagarinho. Olhou para o filho, com uma voz fininha que mal dava para ouvir. Disse: Eu perdoo você. E deu um sorrisinho fraco antes de fechar os olhos de novo. O Rafael sentiu como se alguém tivesse socado ele no peito. Aquelas 3 palavras, eu perdoo você, pesaram mais que todas as drogas que ele tinha usado na vida. Pesaram mais que toda a culpa, toda a vergonha, porque ele não merecia aquele perdão. Não merecia de jeito nenhum. E mesmo assim, a mãe tinha dado. Quando chegaram no hospital, uma equipe de médicos e enfermeiros já estava esperando. Alguém tinha ligado avisando. Colocaram a dona Margarida numa maca e levaram ela correndo para dentro. Ela está muito desidratada, muito debilitada. Vamos fazer de tudo, mas é grave, um dos médicos disse para o Rafael. Ele e o padre ficaram na sala de espera. O Rafael não parava de andar de um lado para o outro, passando a mão no cabelo, desesperado. O padre ficava sentado, rezando o terço. Padre, e se ela morrer? Vai ser minha culpa. Eu vou ter matado minha própria mãe. Filho, você não pode pensar assim agora. Você tem que ter fé e tem que pedir perdão a Deus. Não só por isso, mas por tudo. Pelos anos de droga, por ter se perdido do caminho. Mas Deus perdoa. Meu filho, não importa o que você fez. Se você se arrepender de verdade, Ele perdoa. O Rafael ajoelhou ali mesmo, no meio da sala de espera do hospital, e começou a orar. Pela primeira vez em anos, orou de verdade. Não era aquela reza decorada que a mãe obrigava ele a fazer quando era criança. Era uma conversa de coração aberto. Jesus, eu sei que eu não mereço nada. Eu fiz cada coisa nessa vida. Tratei minha mãe que nem lixo. A mulher que me deu tudo, que sacrificou tudo por mim. Eu sou o pior filho que existe. Mas o Senhor perdoa até os piores, né? Foi o que o padre disse. Então eu estou aqui pedindo. Perdoa eu. E por favor, salva minha mãe.
Não deixe ela morrer por causa do que eu fiz. Ela não merece isso. Ela é uma santa. Se alguém tinha que morrer, era eu, mas não ela. Por favor. As horas passaram. O Rafael e o padre ficaram ali, esperando. De vez em quando, uma enfermeira aparecia para dar notícia. Ela está estável. Estamos colocando soro. Vai demorar até sabermos se vai ficar tudo bem. Quando o sol começou a nascer, o médico finalmente apareceu. Tinha um sorriso cansado no rosto. Ela vai ficar bem. É forte, essa senhora. Mais forte do que imaginávamos. Ela está acordada agora e pedindo para ver o filho. O Rafael não acreditou no que estava ouvindo. Ela estava viva. Estava pedindo para ver ele. Depois de tudo que ele tinha feito, ela queria vê-lo. Ele entrou no quarto com medo. A dona Margarida estava lá, deitada na cama do hospital, com soro no braço, oxigênio no nariz. Mas estava viva, estava acordada. E quando viu o filho, sorriu. Meu filho. O Rafael correu até a cama e caiu de joelhos do lado dela, segurando a mão dela e chorando descontroladamente. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sou um lixo. Eu não mereço você. Ela fez um gesto fraco com a mão, pedindo silêncio. Você é meu filho. Eu sempre vou te amar. Sempre. Mas eu te tranquei lá embaixo. Eu quase te matei. E eu já te perdoei. Porque é isso que Jesus nos ensinou. Perdoar. Não importa quantas vezes, a gente sempre perdoa. O Rafael não conseguia entender aquilo. Como que alguém consegue perdoar uma coisa dessas? Como que uma mãe consegue olhar para o filho que tentou matá-la e ainda falar de amor? Mãe, eu vou mudar. Eu juro para a senhora que eu vou largar essa droga. Vou arrumar minha vida. Vou cuidar da senhora do jeito que a senhora merece. Eu sei que vai, meu filho, porque Jesus já me mostrou. Lá embaixo, no porão, quando eu achei que ia morrer, Jesus veio até mim. Ele não veio em carne e osso, mas eu senti. Senti a presença dele. E ele me disse que ia fazer um milagre, que ia salvar você, que ia te tirar desse buraco e te transformar num homem novo. O padre, que tinha ficado na porta escutando, entrou no quarto. Senhora Margarida, a senhora é uma mulher de fé admirável. Deus abençoou muito a senhora por não desistir, nem do seu filho, nem da sua fé. A dona Margarida olhou para o padre e sorriu. Padre, eu nunca poderia desistir, porque se eu desistisse do meu filho, seria como desistir de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, todo mundo desistiu dele. Os discípulos fugiram, o povo xingava, mas ele não desistiu da gente. Então, como eu ia desistir do meu filho? Aquelas palavras caíram no coração do Rafael como uma bomba. Ele percebeu naquele momento o tamanho do amor que a mãe tinha por ele. Um amor que não desiste, que não se cansa, que perdoa sempre. Um amor que refletia o amor de Cristo. Mãe, eu não sei nem o que falar. Então não fala nada. Só promete para mim que você vai se tratar, que vai aceitar ajuda. O padre aqui pode te ajudar. A igreja tem um centro de recuperação que acolhe pessoas como você. Você vai para lá, vai se limpar, vai voltar a ser o meu menino. O Rafael olhou para o padre, que confirmou com a cabeça. É verdade, meu filho. A gente tem um lugar. Não é fácil, vou ser sincero. Você vai sofrer com a abstinência, vai ter dias difíceis. Mas a gente vai estar lá com você. E Jesus vai estar também. Ali mesmo, naquele quarto de hospital, com o sol entrando pela janela iluminando a cena, o Rafael tomou a decisão mais importante da vida dele. Decidiu aceitar a ajuda. Decidiu mudar. Eu vou, padre, eu vou para esse lugar. Vou me tratar. E vou provar para minha mãe que ela não está errada em acreditar em mim. A dona Margarida apertou a mão dele com a pouca força que tinha e fechou os olhos, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eram lágrimas de alegria agora, porque ela sabia que o milagre tinha começado. Jesus tinha escutado suas orações. 3 dias depois, quando a dona Margarida teve alta do hospital, o Rafael já estava internado no centro de recuperação que ficava no interior, a uns 100 quilômetros da cidade. Foi a decisão mais difícil da vida dele, mas ele sabia que tinha que ser feito.
O lugar era simples, uma chácara grande com vários quartos, uma capela, horta, galinheiro. Não tinha muro alto nem grades, porque, como o coordenador explicou, a gente não prende ninguém aqui. Quem fica é porque quer, porque decidiu que quer mudar de verdade. Nos primeiros dias, o Rafael achou que ia morrer. A fissura batia tão forte que ele se contorcia na cama. Suava, vomitava, sentia o corpo todo doendo como se tivessem quebrado cada osso. Os enfermeiros e voluntários ficavam do lado, dando remédio para amenizar os sintomas, conversando com ele, orando. Eu não vou conseguir. Isso é impossível. Ele gritava. Vai sim, Rafael. Com Jesus, tudo é possível. Ele já libertou centenas de pessoas aqui. Você não é diferente, dizia o coordenador, seu Joaquim, um ex-viciado que tinha se recuperado 20 anos atrás, dedicado à vida a ajudar outros. Toda manhã tinha devocional. Todos os internos se reuniam na capela simples, com um banco de madeira e uma cruz grande na parede. Cantavam, oravam, liam a Bíblia. No começo, o Rafael só ia porque era obrigado. Ficava lá de braços cruzados, com cara de deboche, mas alguma coisa começou a mudar. Talvez fossem as histórias dos outros caras, que tinham vivido coisas parecidas ou até piores que ele. Tinha o Marcão, que tinha perdido a família inteira por causa da droga. Tinha o Juninho, que tinha tomado 3 tiros de traficante. Tinha o Carlinhos, que tinha morado na rua durante 8 anos. E todos eles estavam ali, firmes, lutando, cada um no seu dia de recuperação. Alguns já estavam lá há meses, outros há anos, mas todos com o mesmo objetivo, vencer o vício e reconquistar a vida. Ó, Rafael, o Marcão falou um dia, enquanto trabalhavam juntos na horta, eu sei que parece impossível agora. Eu também achava, mas você vai ver que cada dia fica um pouquinho mais fácil. E sabe por quê? Porque você não está sozinho nessa. Tem a gente aqui. Tem o pessoal da igreja que visita. Tem sua mãe orando todo dia por você. E tem Jesus. Cara, ele é real, velho. Eu achava que era papo furado, mas não é não. Você acredita mesmo nisso? O Rafael perguntou, arrancando uma cenoura da terra. Acredito, mano. Teve um dia, logo quando eu cheguei aqui, que a fissura estava tão forte que eu decidi que ia embora. Peguei minhas coisas e estava indo pro portão. Aí eu vi o seu Joaquim rezando na capela. Fui lá tirar satisfação, perguntar que Deus era esse que deixava a gente sofrer daquele jeito. E sabe o que ele me disse? O quê? Ele disse, Deus não causou seu sofrimento, meu filho. Você que escolheu o caminho da droga. Mas Deus está aqui agora, oferecendo a cura. Você que tem que escolher se aceita ou não. E aquilo me pegou, sabe? Porque era verdade. Ninguém enfiou a droga goela abaixo em mim. Fui eu que quis. E se eu causei a desgraça na minha vida, eu podia causar a bênção também. Podia escolher diferente. O Rafael ficou pensando naquilo. Era verdade. Ele tinha escolhido usar droga pela primeira vez. Tinha escolhido continuar usando. Tinha escolhido roubar da mãe, agredir ela, trancar ela naquele porão. Tinham sido escolhas dele. Escolhas horríveis, mas dele. Então agora ele podia escolher diferente. Podia escolher ficar ali, por mais doloroso que fosse. Podia escolher confiar, ter fé, lutar. Aos poucos, o Rafael começou a se envolver mais com as atividades. De manhã, tinha o devocional. Depois, trabalho na horta ou cuidando dos animais. À tarde, tinha as sessões de terapia em grupo, onde cada um falava sobre seus traumas, seus erros, seus medos. Era pesado, mas era libertador também. À noite, depois do jantar, tinha mais uma reunião de oração. E era nessas reuniões noturnas que o Rafael começou a sentir algo diferente. Começou a sentir uma paz, um quentinho no peito, uma vontade de chorar, mas de uma forma boa. Sabe? Um dia, durante uma dessas reuniões, o seu Joaquim pediu se alguém queria compartilhar algo. O Rafael, sem pensar muito, levantou a mão. Eu queria falar uma coisa. Todos olharam para ele, atentos. Ele respirou fundo. Eu nunca acreditei muito em Deus. Minha mãe sempre foi muito religiosa, mas eu achava que era bobagem. Achava que oração não resolvia nada, que Deus não estava nem aí pra gente.
Mas aí eu fiz a pior coisa que um ser humano pode fazer. Eu tranquei minha própria mãe num porão. Deixei ela lá, sem comida, sem água, para morrer. E sabe o que ela fez quando acordou no hospital? Me perdoou. Olhou para mim e disse que me perdoava. E disse que era porque Jesus ensinou isso. A voz dele começou a tremer e as lágrimas vieram. Eu não entendo esse tipo de amor. Não entendo como alguém pode perdoar uma coisa dessas. Mas ela perdoou. E ela disse que Jesus veio até ela lá no porão. Que ela sentiu a presença dele. Que ele disse que ia fazer um milagre em mim. E cara, ele limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu tô começando a acreditar. Porque eu tô aqui. Eu podia estar morto. Podia estar preso. Podia ter matado minha mãe e estar vivendo com essa culpa pro resto da vida. Mas não. Tô aqui. Tô vivo. Tô lutando. E se isso não é milagre, então eu não sei o que é. O silêncio na capela era absoluto. Vários dos outros caras estavam chorando também. Porque eles sabiam. Sabiam que era verdade. Que só Deus mesmo para transformar uma vida destruída em algo novo. O seu Joaquim se levantou e foi até o Rafael. Colocou a mão no ombro dele. Meu filho, esse é o primeiro passo. Reconhecer que você precisa de Deus. A partir de agora, você vai ver milagre sobre milagre na sua vida. Porque quando a gente se entrega a Jesus, quando a gente deixa Ele trabalhar, as coisas mudam. Pode não ser do dia para a noite, pode não ser do jeito que a gente esperava, mas muda. Naquela noite, o Rafael dormiu melhor do que tinha dormido em anos. Pela primeira vez desde que tinha entrado ali, não teve pesadelo. Não acordou suando frio. Dormiu em paz. Os meses foram passando. O Rafael seguia firme no tratamento. Teve recaídas de fissura. Teve dias que ele chorava de desespero. Teve momentos que ele queria desistir. Mas sempre tinha alguém ali para segurar ele. O Marcão, o seu Joaquim, os outros caras. E tinha a lembrança da mãe, sempre presente. A dona Margarida não podia visitar porque ficava longe e ela não tinha dinheiro para passagem. Mas escrevia cartas. Toda semana chegava uma carta dela, escrita com aquela letra tremida, cheia de erros de português, mas cheia de amor. Meu filho querido, eu tô orando todo dia por você. Acendi 2 velas hoje na igreja, uma para São Miguel e outra para Nossa Senhora. O padre perguntou de você. Mandou dizer que está rezando também. Aqui está tudo bem. Voltei a trabalhar. O joelho ainda dói um pouco, mas vou levando. Não se preocupa comigo. Você foca em ficar bom. Tô contando os dias para o seu retorno. Beijo da sua mãe que te ama infinitamente. O Rafael guardava cada carta como se fosse um tesouro. Relia elas toda noite antes de dormir. E escrevia de volta, contando sobre progressos, sobre as coisas que estava aprendendo. Mãe, hoje eu li um trecho da Bíblia que me marcou muito. É aquela história do filho pródigo, sabe? Aquele que pegou a herança do pai, foi gastar tudo em besteira. E quando voltou pobre e arrependido, o pai recebeu ele de braços abertos, fez uma festa. E eu percebi que eu sou esse filho, mãe. Eu peguei tudo que a senhora me deu, desperdicei, joguei fora. Mas quando eu voltei, a senhora me recebeu, me perdoou, fez festa. E isso é amor de Deus, não é? É assim que Deus nos ama. Eu estou entendendo agora. Em 6 meses de tratamento, o Rafael era outra pessoa. Tinha engordado, o rosto tinha voltado a ter cor, os olhos tinham brilho de novo. Ele trabalhava na horta, ajudava a cozinhar, liderava as orações da noite. Tinha até começado a estudar de novo, pegando os livros didáticos que seu Joaquim arrumava para terminar o ensino médio. Você está indo bem demais, Rafael, o seu Joaquim disse um dia. Eu acho que já está na hora de você ir para a próxima fase. Próxima fase é a fase de reintegração. Você vai começar a sair daqui durante o dia para trabalhar lá fora. Vai ganhar seu dinheiro, vai começar a se reconectar com o mundo. Mas volta para dormir aqui, para continuar com o acompanhamento. O que você acha? O Rafael sentiu um misto de empolgação e medo. Sair dali, enfrentar o mundo de novo, e se ele encontrasse os antigos amigos, e se a tentação fosse forte demais, como se lesse seus pensamentos, o seu Joaquim falou: eu sei que dá medo, mas você não vai sozinho. Jesus vai com você.
E a gente vai estar aqui te esperando todo dia. E olha, já tem até um emprego arrumado para você. É numa padaria do seu Roberto, um irmão da igreja. Ele sabe da sua história e mesmo assim quer te dar uma chance. Rafael concordou e na segunda-feira seguinte começou a trabalhar. Acordava às 4 da manhã, pegava o ônibus que o centro pagava e ia para a padaria. Lá, ele ajudava a fazer pão, atendia o balcão, limpava as mesas. Era um trabalho simples, mas honesto. O seu Roberto era um homem firme, mas bondoso. Logo na primeira semana, chamou Rafael para conversar. Olha aqui, garoto. Eu sei que você está se recuperando e eu admiro sua coragem. Mas aqui no meu estabelecimento, eu não aceito desculpa, viu? Você vem todo dia no horário, faz o trabalho direito, respeita os clientes. Faz isso e a gente vai se dar bem. Vacila, você já sabe, né? Sim, senhor. Pode deixar que eu vou fazer tudo direitinho. O senhor não vai se arrepender. E não se arrependeu. O Rafael era pontual, dedicado, educado. Os clientes gostavam dele. Com o primeiro salário, ele comprou um presente para a mãe e mandou entregar na casa dela uma Bíblia nova, bonita, com capa dura. A dona Margarida chorou quando recebeu. Ligou para o centro de recuperação para agradecer ao filho. E o seu Joaquim colocou Rafael no telefone. Mãe, meu filho, que coisa mais linda é essa Bíblia. Eu nunca tive uma tão bonita na minha vida. A senhora merece, mãe, merece isso e muito mais. E eu prometo que vou te dar muito mais. Vou trabalhar, vou juntar dinheiro, vou reformar nossa casa, vou cuidar da senhora do jeito que a senhora sempre mereceu. Ai, meu filho, eu não preciso de nada disso. Só preciso de você bem, saudável, feliz. Você não sabe a alegria que é saber que você está firme, que você está lutando. Eles conversaram por quase 1 hora, colocando o papo em dia, rindo, chorando. Quando desligou, o Rafael estava com o coração quentinho. Estava dando certo. Ele estava conseguindo. Mas nem tudo é flor. Um dia, no caminho de volta do trabalho, o Rafael deu de cara com o Juninho, um dos antigos amigos de droga. O cara estava acabado, mais magro e destruído ainda do que o Rafael tinha sido. E aí, Rafa, quanto tempo, mano, você sumiu, hein? E aí, Juninho? Eu tô me recuperando. Tô num centro de reabilitação. Ah, é? E tá funcionando? Tá sim. Eu tô limpo há 6 meses já. O Juninho deu uma risada amarga. 6 meses? Mano, você sabe que essa fissura nunca passa, né? Qualquer hora ela volta. Bang. Você tá usando de novo. Não, cara, dessa vez é diferente. Eu encontrei Jesus. O Juninho riu mais ainda, mas era um riso triste, sem graça. Jesus? Pô, Rafa, eu esperava qualquer coisa de você menos virar crente. Eu não virei crente, Juninho. Eu só aceitei que eu precisava de ajuda. E a ajuda veio na forma de fé, entende? Olha pra mim. Cara, eu tô trabalhando, tô ganhando meu dinheiro. Fiz as pazes com minha mãe. E você? Você tá bem? O Juninho baixou a cabeça. Não, mano, eu não tô nada bem. Eu tô perdido. O Rafael sentiu uma pontada no coração. Lembrou de como ele tinha estado no lugar do Juninho não fazia muito tempo e sentiu uma vontade enorme de ajudar. Juninho, escuta, se você quiser, eu posso te levar no centro onde eu tô. Eles aceitam todo mundo. Você não precisa continuar assim. Ah, sei lá, Rafa, não sei se eu tô pronto. Ninguém nunca tá pronto, cara, mas a gente decide ir mesmo assim. Só isso. Uma decisão, e depois outra e outra, um dia de cada vez. O Juninho ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse, deixa eu pensar, beleza? Se eu decidir, eu te procuro. Beleza, mas não demora muito não, Juninho, porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Eles se despediram, e o Rafael continuou o caminho para o centro, mas ficou pensando no amigo, orando por ele, pedindo para Deus tocar no coração dele do mesmo jeito que tinha tocado no seu.
2 semanas depois, o Juninho apareceu no centro de recuperação. Tava decidido, queria ajuda. E o Rafael ficou lá do lado dele nos primeiros dias difíceis, assim como Marcão e outros tinham ficado do lado dele. Era assim que funcionava, um ajudando o outro. Uma corrente de amor e solidariedade que vinha de Jesus e se multiplicava. 1 ano se passou desde aquela noite terrível no porão. 1 ano inteiro de luta, de quedas e levantadas, de choro e riso, de fé e dúvida, mas também 1 ano de transformação, de cura, de milagres pequenos que foram se juntando no milagre maior. O Rafael tinha completado o programa de recuperação. Agora morava sozinho num quartinho que alugou perto da padaria. Era simples. Só tinha uma cama, um fogãozinho, um banheirinho. Mas era dele, conquistado com o suor do seu trabalho honesto. Todo domingo, ele ia visitar a mãe. Levava pão fresquinho da padaria, às vezes um bolo, umas frutas. E os dois sentavam na mesinha da cozinha para tomar café e conversar. Colocavam o papo em dia, riam, lembravam dos tempos difíceis com um misto de tristeza e gratidão. Mãe, eu estava pensando, a gente podia reformar essa casa. Eu já juntei um dinheirinho. Dá para pintar, trocar umas telhas que estão quebradas, arrumar esse chão. A dona Margarida sorria, com os olhos brilhando. Ai, meu filho, que coisa boa. Essa casa está precisando mesmo de um carinho. Mas você não precisa gastar seu dinheiro comigo, não. Você que está começando a vida. Mãe, o meu começo de vida é com a senhora. Se não fosse a senhora, eu nem estaria vivo. Então deixe eu fazer isso. Deixe eu cuidar da senhora agora. E ele fez. Todo final de semana, quando não estava trabalhando, o Rafael estava lá, pintando parede, consertando torneira, arrumando o telhado. Às vezes Marcão e outros amigos do centro vinham ajudar. Viravam mutirão, trabalhavam cantando hinos, rindo. A casa foi ficando bonita. As vizinhas, que antes cochichavam com pena da dona Margarida, agora cochichavam com admiração. Olha só como o Rafael mudou. Virou um homem trabalhador, certinho. Pois é, diz que ele encontrou Jesus. Eu sempre falo, quando a pessoa encontra Jesus de verdade, a vida muda mesmo. A dona Margarida escutava aquilo e só agradecia a Deus em silêncio. Seu filho tinha voltado. Não o mesmo filho que ela tinha perdido para a droga, mas um filho novo, melhor, mais forte. Um dia, o Rafael chegou em casa com uma surpresa. Mãe, fecha os olhos. O quê, meu filho? Que surpresa é essa? Fecha, vai. Ela fechou, rindo. O Rafael colocou algo na mão dela. Quando ela abriu os olhos, viu que era um documento, uma escritura de casa. Isso é o quê, Rafael? É nossa casa, mãe. Nossa de verdade agora. Eu paguei as últimas prestações. A casa é nossa. A dona Margarida levou a mão à boca. Os olhos se encheram de lágrimas. Meu filho, como você conseguiu? Eu pedi para o seu Roberto um adiantamento. Expliquei a situação. E ele foi muito gente boa. Me adiantou 3 meses de salário. Eu vou pagando aos pouquinhos, mas consegui quitar a casa. Agora ninguém tira a senhora daqui. É nossa. Ela agarrou o filho num abraço apertado e chorou no ombro dele. Chorou de alegria, de alívio, de gratidão. Chorou tudo que tinha guardado durante todos aqueles anos de luta e sofrimento. E o Rafael chorou junto, segurando a mãe com toda a força, como se quisesse protegê-la de todo o mal do mundo. Obrigada, Jesus, a dona Margarida sussurrou entre as lágrimas. Obrigada por não desistir do meu filho. Obrigada pelo milagre. As mudanças na vida do Rafael não pararam por aí. O seu Roberto gostou tanto do trabalho dele que decidiu promovê-lo. Agora ele era responsável pela padaria inteira, gerenciava os funcionários, fazia os pedidos, controlava o estoque e ganhava mais, bem mais. Rafael, você tem futuro. Garoto, o seu Roberto disse. Se continuar assim, daqui a uns anos você pode abrir sua própria padaria. Eu te ensino tudo. Rafael mal acreditava. Ele, que tinha sido viciado, um ladrão, um filho ingrato, agora tinha uma carreira, um futuro. Tinha dignidade de novo. Mas a mudança mais importante aconteceu no coração dele.
O Rafael tinha descoberto de verdade o que era ter fé. Não aquela fé mecânica de repetir reza decorada, mas uma fé viva, uma relação real com Deus. Toda manhã, antes de ir trabalhar, ele acordava meia hora mais cedo só para orar. Conversava com Jesus como se fosse um amigo. Contava sobre os desafios do dia, pedia força, agradecia pelas bênçãos e sentia, de verdade, que tinha alguém ouvindo. Nos finais de semana, ele voltava para o centro de recuperação, mas agora como voluntário. Ajudava os novos internos, contava sua história, dava esperança. Mostrava para eles que era possível vencer, que não estavam sozinhos. Um dia, enquanto estava lá, chegou um garoto novo. Tinha uns 17 anos, os olhos apagados, o corpo magro. Estava no começo do tratamento, passando pelo pior da abstinência. Eu não vou conseguir, é forte demais, eu vou morrer aqui. O garoto chorava, encolhido no canto da cama. O Rafael sentou do lado dele. Eu sei que parece impossível agora. Eu também achei. Mas, você tá vendo eu aqui? Há um ano atrás eu estava pior que você. Muito pior. Eu tinha acabado de trancar minha própria mãe num porão para morrer. Você já fez algo pior que isso. O garoto olhou para ele, chocado. Você fez o quê? Eu fiz isso. Foi a pior coisa que eu já fiz na vida. E quando eu vi o que tinha virado, o que a droga tinha feito comigo, eu achei que não tinha mais jeito. Achei que eu era perdido para sempre. Mas aí minha mãe me perdoou. Jesus me perdoou. E eu aprendi que nunca é tarde demais. Nunca é impossível demais. Se Deus conseguiu me salvar, Ele consegue salvar qualquer um. O garoto ficou em silêncio por um tempo. Então perguntou, e sua mãe? Ela tá viva? Tá sim, viva e bem. E sabe o que mais? Ela tá feliz. Feliz porque o filho dela voltou. Talvez não do mesmo jeito que era antes, mas voltou. E isso é o que importa. Eu também tenho mãe, o garoto sussurrou. Ela chorava toda noite por minha causa. Eu escutava do meu quarto, e mesmo assim eu continuava usando. Como eu fiz isso com ela? Porque a droga faz isso com a gente. Ela apaga o que tem de humano em nós, transforma a gente em outra coisa. Mas a boa notícia é que dá para voltar a ser humano. Dá para voltar a ser filho, irmão, amigo. Só depende de você escolher ficar aqui e lutar. O garoto respirou fundo, limpou as lágrimas. Então eu vou ficar. Vou tentar. Não tenta. Faz. Um dia de cada vez. E quando a fissura bater, você vem falar comigo, com o seu Joaquim, com qualquer um aqui. Ninguém aqui vai te julgar. Todo mundo já passou por isso. Nos meses seguintes, o Rafael viu aquele garoto se transformar também. Viu ele chorar, desesperar, querer desistir, mas viu ele levantar também. Viu ele sorrir de novo, ter esperança de novo. E cada vez que via uma recuperação assim, o coração do Rafael se enchia de gratidão. Obrigado, Jesus, por ter me usado para ajudar alguém. Eu que devia ter morrido nas drogas, eu que era um lixo, o Senhor me limpou e está me usando para mostrar teu amor para outros. Isso é milagre demais para minha cabeça entender, mas eu aceito. E eu vou continuar servindo enquanto o Senhor me der vida. No segundo aniversário da sua recuperação, o centro organizou uma celebração. Chamaram a dona Margarida, o seu Roberto, as pessoas da igreja, todos que tinham ajudado na jornada do Rafael. Foi uma festa simples, com bolo de fubá que ele mesmo fez, refrigerante, salgadinho, mas estava cheia de amor. O seu Joaquim pediu a palavra. Pessoal, hoje a gente está celebrando 2 anos de sobriedade do Rafael. 2 anos. Para quem estava onde ele estava, isso é um milagre gigantesco. Mas eu quero que vocês saibam que o milagre não foi só nele. Foi na mãe dele também, que nunca desistiu, que orou sem parar. Foi nos irmãos que ajudaram. Foi no seu Roberto que deu emprego. Foi em cada um de vocês que acreditou. Porque é assim que Deus trabalha. Ele usa a gente para fazer os milagres dele acontecerem. Todo mundo aplaudiu. A dona Margarida estava chorando, como sempre, mas eram lágrimas boas. Então Rafael pegou o microfone. Tinha algo que queria dizer. Gente, eu não sou bom de falar em público, mas eu preciso falar uma coisa. Há 2 anos,
Eu era o pior ser humano que podia existir. Eu tinha perdido tudo: família, dignidade, humanidade. Eu olhava no espelho e não reconhecia quem eu era. E o pior de tudo é que eu achava que não tinha mais jeito, que eu tinha ido longe demais. Mas aí aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Ele olhou para a mãe, que sorria entre as lágrimas. Eu estava no fundo do poço, no fundo mesmo. Tinha acabado de cometer o pior crime que alguém pode cometer: trancar a própria mãe num porão para morrer. E quando ela saiu dali, quando ela acordou naquela cama de hospital, sabe o que ela fez? Ela me perdoou. Olhou nos meus olhos e disse: eu perdoo você. E aquilo quebrou alguma coisa dentro de mim, porque eu percebi que se ela conseguia me perdoar, se ela ainda me amava depois de tudo, então talvez, só talvez, Deus também conseguisse. A sala estava em silêncio absoluto. Só se ouvia algum soluço aqui e ali. E ele perdoou. Ele não só me perdoou, como me deu uma vida nova. Uma vida que eu não mereço, mas que eu vou honrar todo dia que eu tiver. E eu quero falar para qualquer pessoa que está aqui achando que não tem jeito, que foi longe demais. Não foi. Nunca é tarde demais. Nunca é longe demais. Jesus alcança a gente em qualquer buraco que a gente tiver cavado. Eu sou a prova viva disso. Os aplausos explodiram. As pessoas se levantaram, emocionadas. O Rafael desceu do palquinho e foi direto abraçar a mãe. Obrigado, mãe, por nunca desistir, por continuar orando mesmo quando parecia impossível. Meu filho, ela disse, segurando o rosto dele com as duas mãos. Mãe nunca desiste, assim como Jesus nunca desiste da gente. Eu aprendi isso com ele. Naquela noite, quando tudo tinha acabado e todos tinham ido embora, o Rafael foi até a capela pequena do centro. Ajoelhou na frente da cruz e ficou ali, em silêncio, só sentindo a presença de Deus. E foi naquele momento que ele entendeu de verdade. Entendeu que o milagre não tinha começado quando ele decidiu mudar. Não tinha começado quando encontrou o padre naquela noite, nem quando entrou no centro de recuperação. O milagre tinha começado muito antes. Tinha começado com uma mãe ajoelhada no chão de uma sala simples, orando por um filho perdido. Tinha começado com lágrimas sinceras pedindo a Deus que não desistisse. Tinha começado com fé do tamanho de um grão de mostarda que moveu montanhas. O milagre tinha começado quando Jesus escutou aquelas orações e desceu até aquele porão escuro. Não em carne e osso, mas em espírito, em presença, em amor. E ali, no lugar mais improvável, na situação mais desesperadora, ele tinha feito o que só ele sabe fazer: transformar morte em vida, desespero em esperança, ódio em amor. Jesus, o Rafael sussurrou na capela vazia, eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente, mas eu vou gastar o resto da minha vida tentando. Vou usar essa segunda chance para amar minha mãe, para ajudar outras pessoas, para mostrar teu amor para o mundo. Porque se tu fizeste isso por mim, então qualquer um pode ser salvo. Qualquer um pode ser transformado. E eu quero que todo mundo saiba disso. Ele ficou ali por horas, orando, chorando, adorando. E quando finalmente levantou para ir embora, sentiu uma paz que não vinha deste mundo. Uma paz que só quem passou pela tempestade e viu Deus acalmar as águas pode entender. Lá fora, a dona Margarida esperava por ele, sentada num banco. Ela tinha voltado só para se despedir direito. Mãe, a senhora ainda está aqui. Tô, meu filho. Eu queria te falar uma coisa antes de ir. O que foi? Ela pegou na mão dele, apertou com força. Naquela noite no porão, quando eu achei que ia morrer, Jesus realmente veio até mim. E sabe o que ele me disse? O quê, mãe? Ele disse: Margarida, sua fé não foi em vão. Eu vou transformar essa dor toda em testemunho. Eu vou pegar o pior momento da vida de vocês e transformar em história de redenção. E muita gente vai ouvir e vai ter esperança. E olha, meu filho, as lágrimas dela começaram a cair. Tá acontecendo. Sua história tá ajudando tanta gente. Aquele garoto que você conversou hoje, ele me disse que foi ouvir você falar que deu coragem para ele continuar. E vão ter muitos outros. Muitos filhos pródigos que vão voltar para casa por causa do seu testemunho. Rafael sentiu um nó na garganta. Abraçou a mãe com força.
sentindo o perfume simples de sabonete que ela sempre usava, sentindo o batimento do coração dela contra o peito dele. Mãe, a senhora é uma heroína, uma guerreira de Deus. Tudo que eu sou hoje, eu devo à senhora. Não, meu filho, você deve a Jesus. Eu só fui o instrumento que ele usou. Assim como você agora é o instrumento que ele está usando para alcançar outros. É assim que funciona. A gente recebe o amor de Deus e passa para frente. Uma corrente sem fim. Eles ficaram ali, abraçados sob o céu estrelado, mãe e filho reunidos não apenas pela genética, mas pela fé, pelo perdão, pelo amor que não desiste nunca. E ali, naquele momento simples mas profundamente sagrado, o milagre se completou. Não porque tudo tinha ficado perfeito. Ainda havia desafios pela frente, tentações a enfrentar, cicatrizes a curar, mas porque eles tinham aprendido a maior lição de todas, que com Deus sempre há esperança, sempre há redenção, sempre há uma chance de recomeçar. O filho que tinha trancado a própria mãe num porão tinha se tornado um homem de Deus. A mãe que tinha sofrido horrores tinha visto suas orações respondidas de forma ainda mais abundante do que tinha pedido. E Jesus, que tinha prometido estar com eles até o fim dos tempos, tinha cumprido sua palavra. O milagre não foi só a recuperação do Rafael, não foi só o perdão da dona Margarida, não foi só a transformação de um viciado em um homem trabalhador. O verdadeiro milagre foi que Jesus sempre faz, pegar os pedaços quebrados de uma vida e reconstruir algo mais bonito do que era antes. Pegar as cinzas e transformar em beleza. Pegar a cruz e transformar em coroa. E aquela história, que começou na tragédia, terminou em testemunho. Um testemunho vivo de que não existe buraco fundo demais que o amor de Deus não possa alcançar. Não existe pecado grande demais que a graça dele não possa cobrir. Não existe vida destruída demais que ele não possa reconstruir. Porque quando uma mãe ora, os céus se movem. Quando um filho se arrepende, os anjos celebram. E quando Jesus entra na história, o impossível se torna possível. Esse foi o milagre que Jesus fez depois que o filho trancou a própria mãe no porão. Ele transformou a maior tragédia numa das mais belas histórias de redenção. E continua fazendo o mesmo em milhares de vidas todos os dias. Porque esse é o Deus que a gente serve. Um Deus de segunda chance, de recomeços, de milagres. Um Deus que nunca, jamais, desiste dos seus filhos.